No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os irmãos Cid e Ciro Gomes, que estão rompidos desde as eleições de 2022, retomaram o diálogo e constroem a reaproximação política e familiar. Os dois hoje estão em lados opostos, um no PDT e o outro no PSB. Sobre as primeiras conversas entre Cid e Ciro Gomes, quem tem detalhes agora e chega com mais informações é o repórter Carlos Alberto. Lideranças políticas de municípios da região de Ibiapaba, assim como deputados estaduais e federais, consideram que está mais perto a reaproximação entre os irmãos Cid e Ciro Gomes. Os dois romperam a relação política e familiar no ano de 2022, quando o PDT, por decisão de Ciro Gomes, implodiu a aliança com o PT. O ponto crucial da crise foi a escolha do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, como candidato ao governo do estado. A imposição do ex-presidenciável Ciro Gomes frustrou a candidatura à reeleição da então governadora Isolda Sela, que era afiliada ao PDT. Com racha, o PT lançou Elmano de Freitas, que surpreendeu ao vencer a eleição no primeiro turno. O fim da aliança teve como desdobramentos o distanciamento entre os irmãos Cid e Ciro Gomes e as derrotas nas eleições municipais em Fortaleza e Sobral. Outro impacto da briga foi o esvaziamento do PDT, que perdeu em 2024 mais de 40 prefeitos. E neste ano viu 10 deputados estaduais migrarem para outros destinos partidários. Com o passar do tempo, interlocutores passaram a trabalhar a reaproximação entre Cid e Ciro Gomes e os dois passaram a conversar. Mesmo com os conflitos políticos, os laços familiares irão falar mais alto. E para alguns amigos de Cid e Ciro, os irmãos Ferreira Gomes não irão demorar para reconstruir a harmonia familiar. Com informações da região norte do Ceará, Carlos Alberto. Os interlocutores que torcem pela reaproximação, pela reconciliação, trabalham desde 2022 para Cid e Ciro Gomes sentarem à mesma mesa e terem aquele ambiente de harmonia, tanto política quanto familiar. Mas, como diz a Bíblia, Beto Almeida, tudo tem o seu tempo. E pelo jeito, pelas informações que chegam à nossa produção, como informações também colhidas pelo Carlos Alberto na região norte do Ceará, esse diálogo já foi retomado e tem muita gente torcendo aí pela reaproximação entre Cid e Ciro Gomes. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Pois é, Luciano, olha só, um bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes. Essas feridas abertas entre os irmãos desde 2022, elas ainda, logicamente, não estão saradas. Então, o que implica dizer o seguinte, que isso tem efeito na correlação de forças políticas no Estado, isso tem, inclusive, moldado um novo formato no mapa político do Estado do Ceará, a partir das investidas feitas pelo senador Cid Gomes, que acabou deixando o PDT numa situação muito precária em representatividade. É claro, se nós olharmos do ponto de vista dessa disputa, do ponto de vista político, a gente vê claramente que Cid Gomes está em muito melhor situação do que o irmão Ciro. Eu estou falando politicamente, mas nós aqui estamos tratando também de como essas relações podem ser reatadas a partir desse envolvimento dos laços familiares, porque aqui nós temos uma mistura muito forte entre a política e a chamada consanguinidade, o laço familiar, os dois são irmãos. Então, assim, é difícil, você diz assim, a política é dinâmica, extremamente dinâmica, mas aí ela ganha ainda mais esse componente, no caso dos irmãos Ciro e Cid Gomes, que é exatamente essa coexistência, né, que tem de consanguinidade, de familiaridade entre os dois. Imaginá-los, Zenô, que as coisas voltem a ser como antes, eu acho que tudo é possível, sim. Até por conta da força que existe, né, da chamada herança familiar. Agora, eu fico imaginando o seguinte, recuperar esse terreno no âmbito familiar significa também avançar sobre essa seara política. E isso será possível? Até onde podemos imaginar, por exemplo, que uma retomada de relações entre Ciro e Cid Gomes significará, por exemplo, Zenô, uma retomada também de um campo democrático político em que os dois caminhem juntos?
Eu, às vezes, fico a imaginar o seguinte, mesmo com toda essa dinâmica política, fico imaginando que é difícil você imaginar um cenário, pelo menos num curto prazo, num médio prazo, onde tudo isso possa acontecer. É difícil, mas na política não é impossível. E um dos caminhos, Ciro já disse certa vez que estava encerrando a carreira política. Cid Gomes também disse que não disputaria mais eleição, mas já mudou de ideia e está admitindo concorrer a uma vaga na Câmara Federal. Jornalista Beto Almeida, quero mudar de assunto aqui para ir para a área da Previdência Social, porque o Sátiro Salles traz uma informação sobre um balanço da Previdência Social em relação à retomada do trabalho pelos segurados que estavam de licença médica e passaram por perícias médicas e receberam alta para voltar ao mercado de trabalho. Sátiro Salles. O Ministério da Previdência Social amplia medidas para que benefícios irregulares continuem sendo pagos, gerando sangria aos cofres públicos. Um balanço da mais recente Operação Pente Fino, realizada entre os dias 9 de julho e 31 de dezembro de 2024, aponta que o Ministério da Previdência Social economizou 2 bilhões e 400 milhões de reais com a revisão de benefícios por incapacidade temporária, o chamado auxílio-doença. O valor se refere aos cortes feitos por meio do pente fino do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, dos segurados que não poderiam mais continuar a receber o auxílio. De acordo com o INSS, o processo de revisão deu alta para 52% dos 684.262 beneficiários que passaram por perícia médica até o momento. Segundo ainda o INSS, o valor médio das contas foi de R$ 1.745.007. O Ministério da Previdência Social alerta que a revisão vai seguir sendo feita sobre os benefícios por incapacidade temporária em manutenção há mais de 24 meses, enquanto outros 2 milhões de benefícios de prestação continuada, o BPC-LOAS, estão passando por análise cadastral e de renda. Após a conclusão dessa análise, os titulares serão submetidos à avaliação da perícia e assistência social. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Importante, Beto Almeida, esse pente fino do ponto de vista dos mutirões de perícias médicas para quem está em condições de voltar ao trabalho, ter toda a garantia e a segurança para retomar suas atividades laborais e, ao mesmo tempo, também para quem é beneficiário do BPC, passar por essa análise sobre a avaliação médica e também assistência social, que constata se tem excesso de renda que venha a impedir o BPC. Mas o certo é que o INSS, nesse caso específico das perícias médicas para os trabalhadores voltarem ao mercado de trabalho, essas perícias são importantes e o INSS acerta em dar agilidade para responder à demanda tão grande e de filas enormes no INSS. Pois é, Luciano, olha só, o que eu vejo aqui é a tentativa, por exemplo, da Previdência Social, do INSS, em agilizar essas avaliações periciais que levam meses. No normal não era para levar. Isso a gente já sabe, tem aquele prazo estipulado que é de 15 dias, deve acontecer nesse prazo de 15 dias, mas que infelizmente não é conseguido, não é levado ao pé da letra. Já foi testado, inclusive o Ateste Med, onde os segurados utilizam toda aquela documentação pelo sistema, digamos assim, mais online, para fazer esse atestado médico ter uma agilidade na prestação do serviço. Eu só sei de uma coisa, o segurado hoje, ele está num mar revolto. De um lado, tem os direitos que ele tenta segurar ali na unha. Do outro lado, tem a Previdência Social que a todo custo quer que esse segurado volte o mais rápido possível ao mercado de trabalho. Porque voltando ao mercado de trabalho, significa dizer menos tempo que ele vai ter que custear esse trabalhador. E daqui a pouco nós vamos conversar com um advogado especialista em direito eleitoral sobre essa agenda do Congresso Nacional. Na Câmara Federal tem uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que institui o semipresidencialismo. Você vai entender o que significa essa nova linguagem, semipresidencialismo, qual o impacto de uma mudança no sistema de governo no Brasil e se há ambiente para esse projeto avançar. Vamos falar também sobre
Olha, para você, ouvinte internauta que nos acompanha no dia a dia, tem convite, porque amanhã é dia de Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, com esclarecimento e orientação na área da Previdência Social. Daqui a pouco, essa entrevista com o advogado Maia Pinto, especialista na área do direito eleitoral.